Olá, essa videoaula está vinculada às unidades que tratam sobre alguns artistas plásticos que atuaram no Brasil, mas com destaque ao Portinari, ao Cândido Portinari, cujo projeto Portinari, que a gente vai detalhar um pouco mais adiante, consegue fazer uma interface muito interessante entre cultura, ciência e arte no Brasil. Então vamos começar lembrando um pouco quem foi Portinari. Portinari nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, e foi um artista de grande destaque, continua sendo na atualidade, um dos artistas mais reconhecidos dentro da pintura brasileira. O Portinari pintou quase 5.000 obras, desde obras de pequenos esboços até pinturas de tamanho padrão, e também gigantescos murais, como o exemplo do painel, que na verdade é dividido em duas partes, Guerra e Paz. São dois grandes painéis e que foram pintados por encomenda do governo brasileiro ao Portinari para serem presenteados à sede da ONU em Nova York em 1956. O Portinari é, portanto, um artista muito prestigiado no Brasil e no exterior e, de fato, foi aquele a alcançar maior projeção internacional dentro do quadro de artistas plásticos brasileiros. Então a gente tem aqui um exemplo das obras de Portinari, os painéis Guerra e Paz, que foram esses que o governo brasileiro encomendou para presentear a ONU em 1956. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês terem noção do tamanho dos painéis, são imensos, muito bonitos. Esse lado aqui da esquerda mostra a guerra, que tem cores mais escuras, e esse aqui é o painel da paz, com cores mais claras. Aqui dá para a gente ter noção da dimensão dos painéis, vendo as pessoas ao pé dos painéis, né? Eles estão instalando os painéis que foram exibidos em 2010 no Rio de Janeiro e depois vieram para São Paulo por conta do trabalho do filho do Portinari na época, para relembrar a memória do trabalho do Portinari. Esse quadro aqui, Criança Morta, faz parte de uma série de quadros que retratam questões sociais brasileiras, como a pobreza, a fome, e muito famosa também essa série do Portinari. As cores dá pra gente ver como são mais escuras, retratam a tristeza pela pobreza extrema, né? E esse quadro aqui, que também faz parte da mesma série, Os Retirantes, é o mais famoso dessa série. E as cores também mantêm um tom mais escuro, né, retratando a pobreza dos retirantes e da miséria no Brasil. Há uma outra série de Portinari muito famosa que retrata as plantações de café do interior. Esse aqui é um exemplo famoso, o Lavrador de Café, de 1934. E um detalhe interessante que o Portinari fazia questão de destacar eram os pés dos lavradores. Pés inchados, pés de quem trabalha na agricultura, pés sofridos, segundo ele dizia, né? E ele retrata isso com muitos detalhes nos quadros. Esse aqui faz parte da mesma série, chamado Café, que mostra os trabalhadores ensacando o café na plantação e carregando para distribuição. Esse quadro também é famoso, Portinari, Mestiço, que mostra um mestiço de índio com um negro. E essa é uma outra característica também interessante do Portinari, que é mostrar os traços da cultura brasileira na sua mestiçagem, que para ele era a nossa grande força cultural. Uma outra série do Portinari muito famosa, que mostra um quadro mais lírico, são As Crianças de Brodowski. E aqui o filho dele e os colegas do filho dele na época serviam de modelo para ele pintar esses quadros. Isso pode ser visto no documentário que está disponibilizado no site para vocês, na plataforma.
e que vocês podem assistir, sobre a vida e a obra de Portinari. Muito interessante, pelos depoimentos das pessoas da época, e Brodowski tornou-se uma cidade do interior paulista muito conhecida por conta do vínculo com Portinari, que se mantém até hoje. Há um museu na cidade e a cidade é toda voltada à memória de Portinari. E aqui o título Futebol em Brodowski, né, de 1935, mostra um momento mais lírico, lúdico das crianças jogando futebol naquela época. Esse aqui é outro quadro dessa série de jogos infantis, meninos soltando pipas. As cores contrastam, né, o cenário mais escuro para contrastar com as cores mais coloridas dos pipas, para as quais ele dá destaque, e que fazem parte também dessa série infantil. Aqui a gente tem uma foto do João Cândido Portinari, filho do Portinari, que tem sido uma pessoa importantíssima na manutenção da memória do Portinari e de toda a obra do Portinari. E o João Cândido, ele encabeça o projeto Portinari, que vale a pena ser conhecido. Para vocês saberem mais detalhes, eu sugiro que visitem o site aqui, o endereço. E o projeto Portinari, ele atua em escolas e instituições variadas, fazendo uma interdisciplinaridade entre cultura, ciência e arte. A partir dos temas dos quadros do Portinari, das técnicas de pintura do Portinari e de tudo que tem alcance em sua obra, o projeto leva a crianças e adolescentes de escolas e de organizações variadas no Brasil e no exterior essa interdisciplinaridade, que é muito difícil de ser alcançada, embora esteja sendo bastante buscada no momento contemporâneo, mas que o projeto Portinari consegue alcançar. E por isso o nosso destaque aqui para esse projeto muito interessante, principalmente para nós que lidamos com a área de licenciatura. E para quem quiser mais detalhes sobre o projeto, não deixe de visitar o site e de assistir o documentário disponibilizado na plataforma. Até mais!